gostaria de compartilhar hoje começa em Gênesis 6, versículo 5. Glória a Deus. Eu vou falar sobre a vida de dois homens da Bíblia que se encontram em momentos diferentes, mas que os dois tiveram um chamado especial de Deus. Amém? Amém. Então, Gênesis 6, versículo 5, diz assim: O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou o coração. O Senhor disse: Farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus, porque estou triste por havê-los feito. Porém Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. São estas as gerações de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus, gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido o seu caminho na terra. Então Deus disse a Noé: Resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que o destruirei juntamente com a terra. Faça uma arca de tábuas de cipreste. Nela você fará compartimentos e revestirá com betume por dentro e por fora. Amém? Amém. Eu já estava pensando sobre Noé há alguns dias, né? Um homem conhecido, uma história conhecida, que normalmente a gente aprende quando é criança, né? Normalmente a criança que cresce na igreja, uma das primeiras coisas que ela aprende, Adão e Eva, a arca de Noé, essas coisas. E eu fiquei meditando muito sobre a história de Noé, sobre a vida dele e as escolhas dele. Então, a primeira característica que eu quero enfatizar nessa noite sobre Noé: homem justo e bom, e andava com Deus. Eles tinham uma comunhão, eles tinham uma afinidade. Para um homem andar com Deus, a Bíblia não fala de vários homens que andavam com Deus. Vocês podem observar, são poucos que andavam com Deus, que tinham essa ligação, e Noé tinha. E isso foi lá no começo, antes de Jesus. Ele andava com Deus, ele tinha uma verdade entre ele e o Senhor o conhecia perfeitamente. E quando Deus sondou a terra e viu que a terra estava corrompida, que a humanidade estava, eu acho que como está hoje, né? Porque hoje nós vivemos num momento que a humanidade está corrompida. Então ele morava num lugar onde as pessoas só faziam coisas erradas, o pecado estava por todo lugar. E ele foi escolhido por Deus para construir uma arca. A arca que ia salvar apenas a família dele. Então eu fiquei pensando muito nisso, na reação de Noé, quando Deus falou para ele, porque a Bíblia não explica, não é exata como foi a reação de Noé, o que ele pensou, ele apenas fez. Ele não parou para pensar, só a minha família, mas por quê? Só os meus filhos, as minhas noras. E os animais, mas e os meus amigos? E as pessoas que eu conheço? As pessoas com quem eu trabalho? E ele não hesitou. A gente sabe que o tempo da construção da arca foi longo. A gente sabe que o tempo que ficou dentro da arca foi longo. Mas você não vê em momento nenhum das passagens que se fala de Noé, que Noé resmungou, reclamou, se acovardou, titubeou, duvidou, questionou a Deus, em momento nenhum. Essa fé fez de Noé um salvador. Por isso que falam que ele é um tipo de Cristo. Ele teve uma missão gloriosa de salvar algumas pessoas que lá depois, quando as águas baixaram,
ele teve a chance de, através de sua família, repovoar a terra. Glória a Deus. E isso é tremendo. E por que eu estou trazendo essa palavra hoje? Porque muitos de nós têm um chamado diferenciado e às vezes se acovarda. Como o João disse da moça, da pessoa, né? Não falou nem se foi moça. Da pessoa, era uma moça? Da pessoa por quem ele orou. E se ele se acovardasse? Se ele falasse, não, eu não tenho fé para isso, eu não consigo falar um versículo para alguém, não consigo orar para alguém. Muitos de nós têm um chamado simples. Olha, você foi escolhido para, através da sua vida, Jesus entrar na sua família. Você é um Noé. Porque você foi escolhido, porque você tem comunhão com Deus, porque você anda com o Senhor, porque você se arrepende dos seus pecados, porque você tem Jesus como Salvador da sua vida. O Senhor te escolheu para viver o que você está vivendo. E o que o pastor trouxe agora veio para selar o que eu estava meditando. Não importa o que a gente vai passar aqui. Não importa. O que a gente não pode deixar é ser abalado pelas circunstâncias. Não pode. A nossa fé tem que estar firmada no Senhor, nos desígnios dele. A gente tem que exercitar a palavra, colocar a palavra em prática diariamente, porque a salvação é certa. Só que para o inimigo nos enredar e fazer a gente cair no mundo, cair nas tentações, que as tentações pelas quais nós somos tentados, elas são cobiças da nossa própria carne. Nós somos tentados naquilo que é o nosso ponto fraco. Então a gente tem que meditar nisso. Vocês acham que Noé não sofreu? Noé sofreu, com certeza. Deve ter sido taxado de maluco. Tem até um filme, né, que fala o Todo-Poderoso 2, que é uma comédia, mas eu fiquei pensando nisso também, porque ninguém leva ele a sério. Tudo bem, né, que é uma paródia, né? Mas ninguém levava Noé a sério. Tenho certeza disso. Num tempo daquele, quem que falava com Deus? Ninguém falava com Deus. Deus escolheu ele, porque eles tinham comunhão. E com certeza os filhos aprenderam isso dele, as noras aprenderam isso dele. É a nossa missão levar para a nossa família aquilo que o Senhor tem para nós. Nós somos extensão do Senhor na nossa casa, no nosso lar, aonde a gente anda. Nós somos extensão da palavra de Deus. Nós somos aquele que pratica a palavra do Senhor. E deixe que falem, deixe que pensem que você é maluco, que você é doido porque você anda com roupa no carro e abençoa as pessoas no farol. Deixa que pensem. Faça a vontade de Deus enquanto a gente ainda está aqui. É isso que nós temos que fazer. Porque se Noé tivesse pensado, mas se preste a uma árvore alta, como é que eu vou cortar? E as ferramentas? Como é que eu vou usar betume? Nem sei o que é betume. O Senhor, se você ler toda a história da confecção da arca, o Senhor deu as medidas exatas. Não foi engenheiro humano que previu, que planejou a arca. Como que a arca ficou tanto tempo boiando? Uma coisa enorme daquela, cheia de pessoas e bichos, animais grandes, com certeza de animais grandes. Como isso? Existem coisas que a Bíblia não explica. Quem vai explicar é o Senhor quando a gente estiver com Ele. Glória a Deus. Vocês têm dúvidas? Algumas dúvidas que vocês têm vontade de perguntar para o Senhor? Eu não tenho algumas. Se eu tiver a oportunidade de perguntar para Ele, como que o Senhor inventou isso? Como que o Senhor fez isso? Eu não estou duvidando, eu só quero saber como foi o planejamento dele. Na semana passada, nós estamos na faculdade, né? Então nós temos uma aula de neuro. A professora falou, venham de jaleco, que a gente vai no laboratório. Eu nem me toquei o que ia ter no laboratório. Aí numa bandeja tinha cérebro, a gente ia ver o sistema nervoso central. Na outra bandeja tinha uma medula, na outra bandeja tinha um crânio cortado ao meio. Estava bem escuro por causa do tempo, né, de ficar no formol. Assim, quando você entra, o cheiro da sala já é ruim, porque a gente não está habituado com essas coisas. Aí eu ficava atrás do Evandro e falava assim, eu não vou pôr a mão em nada. Eu não vou pôr a mão em nada. Ah, mas tem luva. Eu não vou pôr a mão em nada. Aí eu vi assim, tinha uma bancada,
com algumas coisas de verdade e outras coisas que eram artificiais, né? De plástico, de borracha. Aí eu vi um crânio de um bebê. Aí eu vi um feto. Aí na hora eu pensei, meu Deus, como que tem coragem de fazer aborto? Olha a perfeição, eu ficava olhando para o feto, a perfeição dos detalhes. Não sei de quantas semanas estava, mas era muito perfeito. A medula, não sei aqui se alguém já viu como que é uma medula. Gente, é uma coisa assim, não tem nem explicação. A medula mesmo, que sai aqui da cabeça e vai por dentro aqui, e que conduz toda a nossa parte nervosa. Um triscadinho na medula e a gente não anda mais. Um cortinho de nada e a gente não mexe os braços. E aí, eu pensando, será que eu pego, será que eu não pego? E as meninas mais novas, porque tem menina de 19, de 20 anos. Eu não quero. Eu falei, não, parou. Vamos enfrentar o nosso medo. Falava para elas, não, a gente vai enfrentar. Colocamos as luvas. Aí veio o Evan todo corajoso, lá pegou a cabeça na mão, mostrando para as pessoas. Tudo bem, né? Cada um de um jeito. Aí ele pegou o cérebro na mão inteiro, e era um cérebro grande. Quando eu peguei aquilo na minha mão, eu quase chorei. Porque eu fiquei pensando em Deus. Eu falava, Senhor, como que o Senhor planejou isso? Porque aquilo que estava na minha mão foi formado por Deus. Eu via um pedaço de massinha de criança, é a mesma textura. Grosso, assim, duro, você vê as veias, os vasos, tudo. E eu ficava só pensando, meu Deus, como o Senhor é maravilhoso. Como Deus é perfeito. Como Ele pensou em cada detalhe. O sistema nervoso central é o que conduz todo o nosso corpo. Se algo ali não está legal, desanda tudo. Foi uma aula maravilhosa, mas chegou uma hora que eu já não conseguia mais raciocinar, porque eu só pensava em Deus. Eu pensava o que Ele pensou quando Ele fez a gente. O nosso corpo, eu falo da carne, cada detalhe exato, como Ele planejou isso. Então, eu sou o tipo de pessoa que eu sou curiosa, mas eu sou curiosa com as coisas de Deus. Então eu penso muito nessa construção da arca, de como que Noé fez e se ele teve ajuda, se ele não teve, todos esses detalhes. Eu penso muito nisso. E penso que ele foi um homem muito abençoado por ter seguido o plano de Deus. Vocês já pensaram se ele não tivesse aceitado? A gente sabe que talvez Deus faria de outra maneira, porque como o pastor leu no começo, não é possível para Deus. E quando tem um projeto, quando o Senhor tem um plano, Ele é determinado naquilo que Ele quer, Ele faz, Ele usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer, do jeito, no tempo que Ele quer. Mas Noé era um homem, com certeza, a mente dele era fora, era além do tempo dele. Porque as pessoas que têm comunhão com Deus, elas não estão aqui, ó. Não estão aqui onde a gente pode pisar. A nossa mente já está no Senhor. E tudo que Noé planejou, ele não imaginava. Tudo que ele fez, ele não imaginava que era para salvação. Em momento nenhum, tenho certeza disso. Era um momento de salvação de uma família, mas lá na frente ia ser abençoadas várias e várias gerações. Aqui na frente, no livro, na parte do capítulo 8, no versículo 20, depois que eles saem da arca, está escrito assim: Noé levantou um altar ao Senhor, tomando de animais puros e de aves puras, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o aroma agradável e disse consigo mesmo: nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas, porque é mau o desígnio íntimo do ser humano desde a sua mocidade. Também nunca mais vou destruir todos os seres vivos como fiz dessa vez. Enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Amém? Eu imagino quando eles saíram da arca, que ele foi e construiu um altar para o Senhor. E se dedicou
no holocausto, no sacrifício, e se entregou a Deus e fez um culto ao Senhor. Porque a obra de Deus nesse momento foi maravilhosa. A gente sabe que demorou para ele sair da arca. Demorou, mas a Bíblia em nenhum momento fala, será que ele pensou, será que um dia a gente vai sair da arca? Será que a arca vai aguentar até quando? Será que a arca não vai afundar, não vai quebrar? E quantas vezes nós, nos tempos de hoje, quando o Senhor nos dá uma missão, nós ficamos entre dois pensamentos. Nós não obedecemos de uma vez. Quantas vezes a gente vive isso? Muitas vezes a gente duvida do que o Senhor tem para nós. Às vezes é uma coisa pequena, mas a nossa humanidade, a nossa fraqueza, a nossa carnalidade, às vezes ela fala mais alto. Então que Noé fique de exemplo para você, de um homem corajoso, de um homem que estava à frente do tempo dele, que não se deixou levar por circunstâncias. Ele nem olhou para as circunstâncias. Porque eu não sei você, mas eu já tentei me colocar num lugar assim, de um propósito muito grande, e eu fico pensando, acho que eu não ia dar conta. Muitas vezes a gente pensa, talvez eu não dei conta disso. E a gente tem que parar de se conformar com a mesmice. A gente se conforma muito com a mesmice do nosso dia a dia. A nossa rotina já está toda esquematizada. Trabalho, casa, limpar a casa, lavar roupa, fazer comida, trabalho, escola, filho. A gente tem que dar uma mexida nessa nossa rotina para não cair, como é que eu posso explicar? Para que a nossa fé não seja abalada. Porque nós viemos para o culto, como o pastor falou, né? Se pudesse, teria culto todo dia. A nossa vida tem que ser sim um culto ao Senhor todos os dias. E a gente tem que parar de viver na nossa rotina sem incluir o Senhor. Ele é a primeira coisa do nosso dia. A primeira pessoa do nosso dia. Ele é a primeira importância do nosso dia. Então se você tem hábito de fazer agenda, coloque ele como a primeira coisa. Acorda 15, 20 minutos mais cedo do seu horário para orar, para falar com Ele, para ter um devocional com Ele. Porque muitas vezes a gente já acorda em cima da hora. É o tempo de, quem toma banho, toma café e sai correndo. Sempre correndo, sempre correndo. Aquieta. Coloca Ele na rotina. Acorda um pouquinho mais cedo, dorme um pouquinho mais cedo. E coloca Ele na sua rotina. Faça dele a exclusividade da sua vida, que o resto é o resto. Não importa o que vem depois. Não que a nossa vida não importe, nossos compromissos não importem, mas não importa como Ele importa para nós. Noé era assim, Deus estava à frente de tudo na vida dele. O homem justo e bom não era justo e bom com os outros, ele era justo e bom para Deus, para viver o que Deus tinha para ele. Que eu e você sejamos corajosos. A nossa força vem do Senhor. Se a gente não buscar Deus, o que acontece com a gente? Fica fraco. Aí vai cada vez enfraquecendo mais. O Senhor, o que Deus tem para nós é grande. É grande, é bênção, mas tem muito aprendizado. As nossas lutas vêm para que a gente aprenda, para que a gente cresça. Então não olhe, como a palavra fala, não olhe para a esquerda e para a direita. Mantenha o seu foco no Senhor. Construa a sua arca, viva a sua missão e seja cheio do Espírito Santo. Amém? Agora eu vou falar de um outro homem. Que ele não é nada conhecido. Jonas. Livro de Jonas. Livro de Jonas, capítulo 1, versículo 3. Perdão, capítulo 1. Amém? A palavra do Senhor veio a Jonas
filho de Amitai, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Amém? Amém. Como se fosse possível, né? É possível fugir da presença de Deus? A palavra do Senhor diz: se eu subir aos céus, lá o Senhor está. Se eu descer mais profundo, lá o Senhor está. Posso fazer a minha cama onde eu quiser, lá o Senhor está. Deus está em todos os lugares. Glória a Deus. Ué, mas Jonas não sabia? Jonas era um profeta. Era um homem que falava com Deus. Porque aqui fala: veio a palavra do Senhor a Jonas. Ele também tinha intimidade com o Senhor. E ele não sabia que ele não podia fugir da presença de Deus? Por que ele é tão conhecido como o fujão, o covarde? Porque ele teve medo. Alguns estudiosos dizem que Nínive era uma cidade terrível. Era uma cidade inimiga e era uma cidade de pessoas ruins. Ele teve medo. É normal ter medo? É normal. É normal. O nosso corpo físico sente medo. O que nos faz vencer o medo é a nossa confiança no Senhor. Ué, mas Jonas não era confiante? Era confiante no Senhor. Só que ele deixou o medo falar mais alto. Eu estava vendo no mapa que Tarsis fica a 3.000 quilômetros de onde ele estava. E Nínive, 800 quilômetros. Então ele queria ir para bem longe mesmo. Ele queria ir muito longe da presença do Senhor. Como se fosse possível. E não era. Ele teve medo. Porque ele não conhecia o lugar. Ele só tinha ouvido falar. O medo do desconhecido faz parte da nossa vida. Infelizmente. Muitas vezes deixamos de fazer muitas coisas pelo medo. A ansiedade, a angústia do que ainda não conhece, do que ainda não viveu. Ele é o contrário de Noé. O que Noé fez foi assumir o seu papel, assumir a posição que Deus colocou, a coragem que Deus deu para ele e... Vou tirar foto? Você vai sair bicuda. E Jonas... E Jonas não. Jonas foi amedrontado pela situação. Muito medo. E o medo de Jonas quase custou a vida das pessoas que estavam no barco. Quando ele entrou no barco, o que ele fez? Ele pagou a passagem, entrou no barco e foi se esconder lá no porão. Como se ele pudesse se esconder de Deus. Nós não podemos nos esconder de Deus. Não deixe esse medo, essa falta essa incredulidade tomar conta do seu coração. Não deixa não. Glória a Deus. Não se afunde na sua cama, no seu sofá, com medo do que está por vir, não. Porque Deus lá está com você também. Glória a Deus. A nossa falta de fé, o nosso medo pode causar problemas para os que convivem conosco. Os homens nem sabiam quem ele era. Aí Deus, a palavra fala, Deus mandou uma tempestade. Deus mandou a tempestade. E o mar ficou revolto. E o barco sacolejando de um lado e de outro. E os homens começam a se perguntar, mas o que nós fizemos para estar vivendo essa tempestade? Quantas vezes nós temos esses pensamentos? Quantas vezes nós pagamos por erro de outros? Ou outros pagam pelos nossos erros? Isso aqui é muito sério. A covardia, a maneira como ele se escondeu, colocou em risco outras vidas. E essas pessoas que estavam no barco conheciam o Deus dele. Porque quando perguntam para ele, quem é você? Por que você está aqui? O que você vai fazer? Ele fala, eu sou hebreu. Eu temo o Senhor. O Senhor era conhecido.
pelos outros que adoravam outros deuses também. E na hora a ficha caiu. Na hora eles entenderam. Então é por causa dele. Eles tinham lançado sorte e a sorte tinha caído em cima de Jonas, antes deles perguntarem: o que você está fazendo aqui? Então essa atitude de Jonas de se esconder de Deus dentro de um barco causou aflição em outras pessoas que não tinham nada a ver com a situação. Nada a ver. Nós temos que ter sabedoria do que nós vamos fazer para não envolver pessoas inocentes em problemas nossos. E se a gente cair num problema que é de outra pessoa, temos que pedir sabedoria também para Deus, para que Deus venha nos livrar e mostrar para a pessoa o que ela está fazendo de errado, para que nem todos sofram as consequências. E aí o que acontece? Ele mesmo fala: me joguem ao mar, para que vocês sejam salvos. Porque ele sabia que se ele continuasse ali, ia acontecer o pior com eles. O barco ia afundar e todos iam morrer. Mas Deus chamou o profeta dele para viver isso? Sim. O que fez isso tudo acontecer foi uma escolha ruim dele. Quando Deus te chama, Ele sabe o que está fazendo. Quando Deus te fala, vai e faz isso, Ele sabe o que está fazendo. Não se deixe vencer pelo medo, não se esconda. Apenas creia, vai e faz. Seja forte, corajoso. E aí quando ele é lançado ao mar, o que acontece? Acabou aí? Não. Foi para onde? Deus mandou o peixe engolir ele. Deus estava sempre no controle até quando a coisa estava ruim. E aí ele parou dentro da barriga do peixe. No escuro. Nem imagino como é uma barriga de um peixe gigante. Mas devia estar escuro. O cheiro devia ser ruim. Os barulhos deviam ser tenebrosos. E aí ele fica lá. E eu quero ler para você a oração que ele fez. Está no capítulo 2. Presta bastante atenção na oração. Na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e Tu ouviste a minha voz. Pois me lançaste nas profundezas no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as Tuas ondas e as Tuas vagas passaram sobre mim. Então eu disse, estou excluído da Tua presença. Será que tornarei a ver o Teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura, ó Senhor meu Deus, quando dentro de mim desfalecia minha alma. Eu me lembrarei do Senhor e subiu a Ti a minha oração no Teu santo templo. Os que adoram ídolos vãos abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que prometi cumprirei. Ao Senhor pertence a salvação. Glória a Deus. O Senhor ouviu a oração dele. Por quê? Porque Deus é misericordioso. Deus é misericordioso. Aleluia. Deus guardou a vida dele. Aqui ele fala das algas, então a gente imagina o que deve ter dentro da barriga do peixe. Muita coisa devia ter, né? O Senhor o salvou disso. E o peixe o cuspiu para que ele fosse fazer a vontade de Deus. Ele devia estar um cabo, né? Porque muitas vezes quando a gente comete um pecado, faz algo errado e a gente se arrepende, esse processo do arrependimento até a gente se restabelecer e a gente ter a nova confiança e estabelecer a nova comunhão mesmo com o Senhor, é um processo longo. E há sim uma questão de você estar abatido. Ele deve ter saído do peixe bem abatido, mas ele foi e fez o que o Senhor mandou. Ele chegou na cidade de Nínive, ele andou pela cidade toda, ele andou todo o tempo sem parar, ele pregou que o Senhor ia destruir a cidade se as pessoas não se convertessem. O rei de Nínive fez um jejum,
mandou todo mundo ficar de jejum, até os animais, colocaram roupa de pano de saco, e eles se converteram. Eles se dobraram ao Deus de Israel, ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Aquela cidade esperava por esse momento de salvação. Aquelas pessoas esperavam por alguém que fosse lá falar de Deus para elas. Quantas pessoas a gente conhece da nossa vida, do nosso cotidiano, que elas clamam por alguém que fale de Deus para elas? Quantas? Eu tenho certeza que muitas vocês conhecem. E quem vai falar? Somos nós. Nós que conhecemos o Senhor, que devemos falar desse amor, dessa regeneração, como foi lido aqui. Que é possível a gente se converter e ter uma vida nova com o Senhor. Que o que o Senhor está fazendo é preparando novas moradas para nós e para eles também que clamam pela salvação. A cidade era grande, tinha muita gente. O Senhor escolheu uma pessoa. Se ele tivesse tomado atitude, igual Noé tomou, de logo fazer, não teria passado por tudo isso que ele passou. Às vezes nós batemos cabeça por aí na nossa vida, porque nós não prestamos atenção no que o Senhor fala. Às vezes Deus quer dar algo direto para a gente, e a gente fica rodeando, antes de fazer o que tem que ser feito. Não fomos chamados para ficar na barriga do peixe. Não fomos chamados para o abismo. Não fomos chamados para ficar sentados. Fomos chamados, fomos salvos para dar vida também, para falar desse amor tremendo. Deus tem restauração para a sua família, para os seus amigos, para as pessoas que convivem com você. Seja essa peça. E eu quero falar para para alguém que já tentou ser essa peça e acha que não tem mais jeito. Eu já falei, eu já cansei de falar, eu falo sempre, nunca me ouve. Quero dizer para você que pensa assim: todo trabalho do Senhor não é em vão. O Deus te abençoe, que às vezes você fala para um parente, aquilo entra dentro da pessoa. Não pense que não. Toda pequena semente que é lançada, ela vai brotar e ela vai ser tratada pelo Senhor no tempo dele. Então, você não está jogando pérolas aos porcos. Para quem você está falando de Deus, o trabalho é do Senhor. Faça a sua parte e confia que Ele vai dar o crescimento. É Ele que vai fazer brotar aonde parece uma terra seca. É Ele que vai dar a água da vida para que essa pessoa venha conhecer o Senhor verdadeiramente. E ainda vai olhar para você e vai falar: olha, o que você falou para mim lá em 1900 e Paraná, eu guardei. Aí veio uma outra pessoa e falou a mesma coisa que você falou, confirmou. Todo o trabalho do Senhor não é em vão. Deixe ser usado por Deus, não se acovarde. Não se acovarde. O Senhor fala que a gente não deve se mostrar fraco. A gente tem que se mostrar forte. Porque é para Ele, tudo é dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Nada é em vão, nada. Tá, mas acabou aí então a história de Jonas? Ele fez a vontade do Senhor e aí está tudo bem? Não. Sabe o que eu acho mais triste na história de Jonas? Não é nem tanto ele ter tentado fugir de Deus, é a sequência. Aqui no capítulo 4, eu não sei na sua Bíblia, mas na minha Bíblia está escrito assim o título: A raiva de Jonas e a misericórdia de Deus. Então, depois que ele pregou na cidade e as pessoas se converteram e houve uma conversão geral mesmo de toda a cidade, o Senhor não destruiu a cidade. Aí vamos lá, capítulo 4, versículo 1. Mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. Ele orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que Tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se, grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste.
Agora, Senhor, peço que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. E o Senhor disse: você acha que é razoável essa sua raiva? Então Jonas saiu da cidade e sentou-se num lugar a leste da mesma. Ali construiu um abrigo, sentou-se na sombra para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. E Jonas ficou muito contente por causa da planta, mas no dia seguinte, ao amanhecer, Deus enviou um verme que atacou a planta e ela secou. Quando o sol nasceu, Deus fez soprar um vento leste muito quente. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que ele quase desmaiou. Então pediu para morrer, dizendo: para mim é melhor morrer do que viver. Então Deus perguntou a Jonas: você acha que é razoável essa sua raiva por causa da planta? Jonas respondeu: é tão razoável que até quero morrer. E o Senhor disse: você tem compaixão da planta que não lhe custou nenhum trabalho. Você não a fez crescer. Numa noite ela nasceu e na noite seguinte desapareceu. E você acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120... Espera só um pouquinho. Desculpa, vou voltar no 11. E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Ele ficou inconformado com o que Deus fez. Eu não entendo, eu, Branca, no meu raciocínio de ser humano, carnal, não entendo por que esse livro acaba aqui. Acabou na pergunta de Deus para ele. Mas eu gostaria de trazer algo para você meditar. Quem somos nós para questionar Deus? Ele falou: tá vendo? Por isso que eu fugi. Eu sabia, o Senhor é muito bom, o Senhor é misericordioso, o Senhor não se irrita fácil. O Senhor não ia destruir eles. Mas não é isso que interessa. O que interessa foi que ele devia ter obedecido a Deus desde o começo. Desde o começo ele devia ter feito o que o Senhor mandou. E agora ficar no final de toda a missão dele, ficar questionando a Deus: quem somos nós? Quem somos nós para colocar qualquer questão diante de Deus nesse sentido? Ah, por que o Senhor fez isso? Por que o Senhor fez aquilo? Por que eu estou passando isso? Por que eu passei aquilo? Gente, não tem fundamento. Isso não é o tipo de fé que agrada a Deus. Esse não é o homem justo e bom que anda com Deus. Por isso eu trouxe o paralelo dos dois. Do Noé, que era um homem bom, um homem que andava, um homem que a gente pode até falar que tinha um coração segundo o coração de Deus, como Davi. Mas Jonas é meio que uma decepção. Apesar de ele ser um homem que convivia com o Senhor, o que ele fez é decepcionante. É para eu e você pensar que não é só porque ele era um profeta que ele não errava. Não é porque ele não era um homem, que ele era um homem de Deus, que ele não tinha pensamentos ruins e que tinha atitudes ruins, não. Nós temos. Outro dia eu estava vendo uma pessoa falando num vídeo: eu tenho um pensamento ruim, mas eu não deixo ele continuar. Vai de nós. Vem um pensamento ruim, a nossa mente, ela fica aqui, flutuando. Quando o pensamento ruim vem, se a gente der andamento, vai embora, porque a nossa mente é muito criativa, tanto para coisas boas quanto para coisas ruins. Se você não está ligado no Espírito Santo, você vai embora, fica divagando, a mente divagando. E é isso que tem acontecido muito hoje em dia. A gente se perde com as pequenas coisas, com coisas ruins. E não é isso que o Senhor quer. Quando o pensamento ruim vier, se liga no Espírito Santo. Corta na hora. Não deixa florescer. Quebra o mal na hora. Porque você vai ser abençoado. Então eu trouxe essa palavra para a gente meditar num exemplo de um homem que fez a vontade de Deus. E de um homem que, apesar de ter se arrependido, ter feito a vontade de Deus depois de ter pecado, ele ainda não teve um coração quebrantado.
porque ele deveria ter ficado muito feliz. Aqui fala 120 mil pessoas se converteram ao Senhor. Não foi uma pessoa, mais de 120 mil. Eram pessoas que o Senhor queria para ele. A cidade, depois de alguns anos, ela foi destruída por outros motivos. Mas naquele momento, naquela época, naquela fase, aquela cidade clamava a um Deus que eles não conheciam. É a mesma coisa da época de Noé. As pessoas estavam vivendo um pecado tenebroso. Alguém tinha que chegar e alertar. Jonas não entendeu isso desde o começo. Ele era o pivô para a salvação das pessoas. O fim das duas histórias acaba onde? Salvação. A salvação é o eixo que liga as duas histórias. A família de Noé foi salva, não só do dilúvio. Eles foram salvos pelo Senhor, porque eles andavam com o Senhor. E essas pessoas que Jonas pregou foram salvas, conheceram o Deus verdadeiro, saíram do engano, saíram de uma vida pecaminosa. Aquele pecado vinha às narinas do Senhor, aquilo irrita o Senhor. A gente tem que estar vigilante o tempo todo para andar segundo a vontade de Deus e fazer aquilo para o que Ele nos chamou, sair do pecado. Que eu e você possamos meditar mais na palavra do Senhor e nas vontades que Deus coloca no nosso coração, nos planos de Deus, nos planos que Ele tem para você e para mim. Pergunte ao Senhor: o que o Senhor quer que eu faça? Para onde o Senhor quer me levar? Aonde eu estou? O que eu posso fazer? Onde eu estou hoje, trabalhando hoje, estudando hoje, congregando hoje? O que o Senhor quer de mim nesse lugar? Como eu posso florescer? Como eu posso dar frutos? Não quero ser terra seca, galho seco que quebra e morre. Aliás, morre e quebra. Que a gente venha florescer no Senhor. Porque o plano de Deus para a minha vida, para a sua vida, a vida das pessoas com quem a gente convive, e o ser humano no geral, é a salvação. É a salvação. Que foi como o pastor leu na carta de 1 Pedro. A salvação é o nosso dom maior. Glória a Deus. Amém, meus queridos? Essa foi a palavra do Senhor nessa noite. Que Deus abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus.